Fala galera, fala meus queridos, minha querida. Espero que você esteja maravilhosamente bem. Pedro aqui falando com você e bem-vindo de volta ao Aquarius Living. Aquarius Living, essa comunidade, esse movimento, né, que vai te trazer uma forma simples de viver, né? Em meio a tanta complexidade no século XXI, né? O advento aí não só da internet que nós vivemos ali nos anos 2000, mas agora com a inteligência artificial, as mídias sociais nos impõem, né, nos expõem, na verdade, a, a um número assustador de informação, né, e demandas e expectativas, né, toda essa adaptação, essa questão aí de, né, o medo que algumas pessoas veem, né, com essa inteligência artificial, ameaça de substituir os humanos. Então, nós vamos ver que ela, nós estamos sendo chamados, né, para realmente uma mudança muito grande, né? As questões ecológicas, as questões, né, climáticas de planeta Terra nos chama para viver de uma nova forma. E Aquarius Living é justamente isso. É um convite, né, para que você explore a vida de uma forma mais simples, como você está vendo aqui, né? Esse ambiente perfeito, maravilhoso, que reflete muito onde eu estou aqui dentro hoje, né? Como nós vamos ver, assim acima como abaixo, assim dentro como fora, ou seja, o micro reflete o macro e vice-versa, né? Nós estamos falando do microcosmo e do macrocosmo, nós estamos falando também da sua realidade interior manifestar a sua realidade exterior. Sim, então nós vamos explorar esses conceitos, mas o Aquarius Living ele vem de um lugar em que ele não vai apenas te trazer conhecimento, né? Nós vamos aprender que o conhecimento em si ele não é poder, ele é poder em potencial. Né? O que é isso, Pedro? O que é esse poder em potencial? É que se ele ficar aí na sua mente, ele não vai resolver de nada. E muitos de nós, acredite, eu já estive aí, acreditamos que sabemos as coisas ao simplesmente acreditar que elas são possíveis, né? Então, quando se fala, por exemplo, de manifestação, né, de mudança interna, as pessoas acreditam, mas elas não vivem isso, elas não adquirem a sabedoria por trás desses ensinamentos. E o Aquarius Living é justamente isso, pois essa foi uma virada de chave enorme na minha vida, onde eu comecei a aplicar aquilo que eu acreditava, né? Durante uma investigação aí de praticamente toda a minha vida, né? De mais de 20 anos de investigação, dos 16 até os 36, digamos assim, é uma, uma investigação intensa, né? Que eu cheguei à espécie de exaustão do conhecimento. Porque, assim como a respiração, e nós vamos ver, vamos falar bastante dela, é necessário inspirar e expirar. Então, tudo que você traz para dentro de si para digerir, como a informação, como a comida não pode ficar lá dentro, ela precisa sair, né? Para que você possa manter esse ciclo, é muito importante você colocar para fora, você aplicar, você compartilhar. E é justamente isso que eu venho fazer no Aquarius Living, desse lugar bem simples, porque, com licença, perdão. Então, de uma forma bem simples, porque a vida em si hoje no século XXI ela já é muito complexa, né? A gente está exposto, como eu falei aí, a uma quantidade, né, absurda de informação. Hoje, eu não vou ser muito exato aqui nos fatos, mas uma comparação bem simples aí. Hoje o número de informação que a gente consome um dia, né, para você ter ideia, ela é equivalente mais ou menos a 30, 40 anos de uma pessoa ali no século passado, né? Ali na década de
30, 40, 50. Então, hoje nós temos muito acesso a essas informações e, na minha opinião, e na minha investigação também, resultado da minha investigação, o mais importante é saber o que fazer com isso, quando fazer, como fazer, né? E nós vamos ver que existe sim uma maneira geral de fazer as coisas, né? De fazer, de olhar para a vida, de se portar na vida, que a simplicidade ela fala muito disso. Nós vamos ver que mais do que nunca hoje nós estamos sendo levados a identificar realmente o que é essencial. E aí a gente pode ir um passo além e identificar o que é fundamental para a vida. Né? O essencial é você comer, beber, né? Se hidratar e descansar. Né? Então você precisa ter esse mecanismo, você precisa ter um lugar para você descansar. Né? Seja uma casa, seja uma caverna, seja uma oca, não sei onde você vai querer morar, né? Mas um lugar para você descansar, onde que você se sinta seguro o suficiente para descansar. E claro, nutrir o seu corpo físico, né? Que é o básico. Nós vamos ver que o seu corpo físico ele é importante, né? Para a gente continuar nessa existência, continuar nessa experiência chamada vida. Mas não é a única coisa que existe no seu ser. Então o Aquarius Living vai te ensinar, vai te mostrar aí como fazer a manutenção. Porque às vezes você que está me assistindo agora, você já tem ciência que, por exemplo, existe o seu corpo emocional, né? Ou o seu corpo áurico. E existe o seu corpo mental, né? O seu corpo, a sua saúde mental, né? O seu corpo mental, digamos assim. Então nós vamos entender isso, né? Ao fazer essa síntese de tudo que existe aí fora, porque a minha investigação foi justamente aí. Eu passei por diversas religiões, práticas, né? Cultos, e eu sempre busquei eu sempre busquei o que existia em comum entre elas e sigo investigando, né? Uma das fontes de conhecimento que eu busco bastante, né? É uma coisa difundida aí pelo nome de xamanismo, que a gente vai ver que nada mais é do que essas práticas que sempre foram praticadas, né? Entre várias partes do mundo, né? Desde aonde que existiu esse movimento, que é onde que os antropólogos identificam essa palavra, né? Esse conceito que é na Sibéria, desde aos índios norte-americanos, os índios sul-americanos, né? Que não se identificam com esse termo em si. Existem os pajés aqui, por exemplo, que é totalmente diferente, mas que também existem, né, os seus líderes tribais na África, que também fazem uso desse conhecimento, Oriente Médio, Egito ali, até na Europa ali, né, com os eslavos, os nórdicos, né, e os nossos queridos druidas ali no Reino Unido, né. Então são povos que existiram todos aí. E quando a gente olha para esse conhecimento, a gente pode fazer uma síntese disso. A gente pode pegar o que dá para a gente aplicar. Então a minha vida hoje ela é baseada nisso. E hoje você pode ver uma exemplificação dessa simplicidade nesse lugar onde eu estou aqui agora, né? Que mais uma vez ele reflete o que? O meu interior. Então essa simplicidade no viver é uma casa, né? Toda aqui feita de forma, digamos que ecologicamente correta, né? E ela tem todo um sistema de reciclagem, né, de resíduos e por aí vai, né, a captação de energia solar. Então é a única coisa de energia que nós temos aqui. Então você pode até falar que é uma residência off-grid, digamos assim. Eu não diria tanto, mas um semi-off-grid, né. Com certeza eu tenho internet, vou estar compartilhando com vocês aqui, né, mas, mais uma vez, simplicidade no viver. Porque a simplicidade, ela nos ajuda a ter clareza. E você aí, onde é que você esteja hoje, né, aqui no Brasil ou lá fora, né, vocês vão ver, acompanhando minha história, que eu vivi muito tempo lá fora, fiz uma investigação bem interessante ali na Europa, na Inglaterra, vivi ali, passei por alguns lugares, fui iniciado ali em algumas, alguns ritos, né, e, e hoje eu trago isso de forma mais simples para você.
Aquarius Living é a respeito disso. É esse convite para você viver, para você se conectar com a sua realidade, para você sair do acreditar para o saber. É isso que vai mudar a sua vida. E mais uma vez, voltando ali, né, para essa identificação do que é essencial, como a gente estava falando, né, como eu estava falando aqui, que é você comer, beber e descansar, ao fundamental. E o que é fundamental na sua vida? A sua respiração, né? Nós vamos entender a importância desse elemento que não só é a força vital que te mantém vivo, é você respirando esse chi ou esse prana, como é conhecido aí em outras culturas, né? Mas esse ar, essa energia que você respira que te mantém vivo, que nutre toda a sua célula, né? Todas as suas células, todo o seu organismo, né? Então, é aí a nossa fonte de energia. Então, nós vamos, assim como vamos estudar os demais elementos e movimentos quando chegarmos a explorar um pouquinho mais a fundo, mas os elementos em si, né? Os 4 elementos: o ar, a terra, o fogo e a água. E a importância de mantê-los em equilíbrio. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem muito fogo em si, que ela só pensa em fazer as coisas, quer fazer, o que acontece é que o fogo faz, ele te queima. Então, nós temos aí a síndrome do quê? Do burnout. Pessoas que acham que é por fazer mais que elas vão se realizar, que elas vão se equilibrar, que elas vão atingir o que elas querem. E não é bem assim, né? E aí tem, por exemplo, as pessoas que se afogam nas suas emoções, né? Que elas vivem ali, ó, profundas nas emoções, né? Nas águas. E também, né? Por exemplo, podem se ver num estado depressivo, muito profundo. Então, ou as pessoas, por exemplo, que vivem domitadas pelo elemento ar, né? Que remete ao nosso pensamento, à nossa fala, que falam muito, que sonham muito e realizam pouco, né? Que não materializam, não traz isso para ação através do fogo, mas a materialização de tudo isso é através do elemento terra. Viu que como um exemplo bem simples a gente consegue entender todos esses conceitos, todos esses elementos da nossa vida? E assim, provavelmente você conhece, já ouviu falar de alguma desses conceitos, né? Mas o meu intuito aqui não é, digamos que, só educá-lo ou compartilhar coisas que você nunca ouviu, né? Como um canal de curiosidades, não. O convite aqui é para você experimentar, realmente. E como eu te disse, a nossa experimentação começa ali de um ponto fundamental. Nós vamos fazer essa subida, né? Para que você vá do fundamental ao essencial, para que você possa viver o seu ideal. Por exemplo, esse ambiente, mais uma vez, é o ideal para mim. Eu tô aqui no meio da natureza, né? Eu te convido a dar uma olhadinha lá no Instagram. A partir de hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho mais dessas vivências, né? Eu venho me colocando nesse lugar, venho participando, né, de rituais. Tem pouco mais de 2 meses que eu cheguei no Brasil e eu vim aqui realmente mais uma vez para viver, né? Então eu venho tendo vivências, né? Realmente experiências, oportunidades de viver. Então, eu tá aqui é isso. É essa praticidade, essa simplicidade no viver. Então, mais uma vez, isso reflete, né, o que eu consegui cultivar aqui dentro. E se você aí olha, né, pro seu exterior, para onde você está aí agora, é isso. Ele está refletindo, né? Nós vamos entender aí alguns princípios, algumas leis muito simples de entender que, né, assim como no micro, está no macro, por exemplo, né? Assim como está dentro, está fora. Ou seja, assim como é aqui, né, assim na Terra como no céu, digamos assim, né? É a forma mais simples de você entender esse conceito, sabe? Então, do mesmo jeito que é num átomo, né, como a ciência nos explica, é no universo. Do mesmo jeito que é dentro de você, é fora de você. Então, se fora de você pode estar bagunçado, tá acelerado, ou tá apertado, sabe? Tá mal cheiroso, se tá desagradável. Você pode até tentar mudar aqui fora, mas a origem tá aqui dentro. E é isso que eu vou compartilhar com você, que você pode começar a fazer isso aí,
aonde que você estiver, seja mais uma vez aqui no Brasil, seja fora, principalmente para você que está fora, porque eu me conecto muito com essas pessoas que, assim como eu, um dia foi buscar lá fora o que não tinha aqui, entendeu? Então a gente vai lá para fora para entender, né? Ou melhor, vai buscar o que acha que é a solução lá fora, mas eu cheguei na conclusão que era mudando aqui dentro que eu ia mudar. Então foi isso que eu fiz, né? Comecei essa mudança há mais ou menos 27 meses, onde eu fui de um burnout, né? Realmente cheguei, digamos que assim, um dos fundos do poço que eu vivi. Eu passei por alguns, mas o que eu tô falando é de uma separação trágica, muito sentimento envolvido. Existia ali uma, uma empresa também que tinha sido fechada há quase 2 anos atrás e que ainda não tinha sido liquidado de fato, né? Vou explicar para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho mais a respeito dos milagres que eu pude viver simplesmente em voltar aqui dentro, né? Através da minha própria respiração, conseguir colocar ordem no meu mundo exterior e no meu mundo interior, primeiramente, certo? E viver, sim, maravilhas. De uma forma que, depois de quase 15 anos vivendo na Inglaterra, em um mês mais ou menos, entre 1 e 2 meses, mais ou menos umas 7 semanas, eu explorei aquele país maravilhoso que hoje eu entendo a minha relação com ele de uma forma muito mais profunda do que eu pude imaginar. Eu explorei e pude absorver melhor, de forma consciente, o que ele tinha para me dar, o que ele tem para me entregar e o que ele representa para mim. Nós vamos falar muito disso, que existe uma forma simples de se viver como seres humanos, como humanidade, mas existe um caminho que é só seu. Existe um caminho que é só seu. Aqui nós temos duas ferramentas hoje que eu uso bastante. Uma delas é a chave genética, né, ou Gene Keys. E aqui eu tenho um livro que faz aí uma não uma análise, mas uma analogia, né, entre astrologia, psicologia e os 4 elementos. Então, mais uma vez, né, tudo isso que a gente está vivendo hoje nos chama para essa simplicidade, né? Muitos de nós, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, estamos entendendo que a verdadeira felicidade está nessa simplicidade, está na satisfação com as suas próprias escolhas, está sabe, trabalhar com aquilo que você sempre sonhou, em viver de forma que você sempre sonhou. E você vai entender que você vai ser chamado a desconstruir muita coisa também, porque existe, né, todo um mecanismo aí fora para que nós sonhemos o mesmo sonho, para que nós queremos aquilo que não é para nós. E aí é onde eu falo que teorias como a lei da atração, né, toda a questão de manifestação, é uma faca de dois gumes, como tudo, né, essa dualidade que a gente vive. Porque uma coisa é você querer manifestar os sonhos da sua mente, né? E outra é você manifestar os sonhos do seu coração. Nós vamos falar bastante disso também, desse equilíbrio entre essas duas forças, né? O masculino e o feminino. O seu coração ele remete aí ao seu feminino e a sua mente ao seu masculino. Então nós vivemos aí uma era, né? Durante mais de 2 séculos, de 2 milênios, perdão, em que nós fomos governados pelo nosso masculino. E nós vimos no que deu, né? Tanta guerra que nós vivemos aí nos últimos 2 mil anos, né? Muita intolerância, muita assertividade, né? Agressividade, que nós vamos ver que é necessário, pois afinal de contas é muito importante a gente receber, a gente se abrir para receber, que nos remete ao nosso feminino, mas também exercer essa ação, ir para ação, né? Como eu falei lá. Então, eu vou trazer para vocês tudo isso de uma forma muito sutil, muito gostosa, em que você não apenas vai ter a oportunidade de cuidar de você, né? Eu digo cuidar de você porque a forma mais simples que eu poderia resumir tudo isso que a gente está falando aqui e que remete muito a, a, ao modelo a Aquarius Livre, a esse paradigma, a esse convite que eu estou te fazendo, essa comunidade, que se você ainda não
inscrever o seu canal, inscreve aí, ativa o sininho, comenta, compartilha, tá bom? Porque você vai ver que você é parte fundamental dessa comunidade. E não de uma forma hierárquica, como você conhece, mas de uma forma mais horizontal, de uma forma mais, digamos que, integral, certo? Então, compartilha, perguntas aí, vamos desenvolver isso junto. Então, a forma mais simples que eu poderia colocar tudo isso, eu me lembro de um episódio em que um dia, eu conversando com meu filho, que hoje tem 20 anos, na época ele tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos há 3 anos atrás, né? Acho que ele tinha uns 17 já. Talvez 17, 18. Em que a gente, resumindo assim essa conversa, né, de como ser e como se portar no mundo e, né, como achar a nossa razão de viver, ou raison d'être, né, em francês, ou ikigai, né, ou esse qual é o seu propósito, né? Qual que é a sua função aqui? E que eu dei um exemplo para ele de que assim como nós somos um ser, né, e temos várias célulazinhas aqui trabalhando, né, que as células elas formam os órgãos, né, então existe esse conceito, né, de micro e macro sempre. Do mesmo jeito que nós somos um ser humano dentro da Terra, que somos parte desse ser vivo chamado Terra, que, né, que traz os peixes, os animais terrestres, as aves, todos nós, as pedras, todos esses seres, né, as árvores maravilhosas. Então, nós somos um ser dentro desse ser maior. Temos países, continentes, temos a individualidade, né? E dentro de nós é a mesma coisa. Então, nós temos as nossas células, os nossos órgãos e o nosso ser. Então, a forma mais simples é o quê? Nós, as células, vamos começar das nossas células. As células, elas têm a função. E se ela, para ela se manter saudável e viver mais, né, ela vai continuar fazendo aquela função dela. E a partir do momento que ela se rebela, que ela não quer fazer a função dela, ela se torna um radical livre, que é uma célula cancerígena. Então, a partir daí, ela começa a trabalhar contra o todo, contra um órgão e se aquele órgão começar a falir, começa a ameaçar o corpo. E o corpo, né, em geral, o que ele vai fazer? Ele vai tentar abafar aquilo. Nosso sistema imunológico está aí para isso. Então, ele vai tentar combater aquelas células radicais, aqueles radicais livres, aquela célula cancerígena. E começa-se esse entrave. Então, nós, como seres humanos, também estamos nesse jogo, né? Que é a vida, nesse organismo, esse sistema. Onde você tem que se perguntar aí, eu te faço essa pergunta: será que você é uma célula saudável ou uma célula cancerígena? Você está realizando o que você veio realizar, aquilo que só você pode viver, só aquilo que só você pode fazer? Ou você está tentando, por exemplo, ser outra célula? Você está tentando fazer outra função? Você se sente pertencente? Você se sente que a sua contribuição para um todo está alinhada ou está desalinhada? Você está feliz aí onde você está, fazendo o que você está fazendo? Ou está sendo uma coisa custosa? Você está vendo que você está nadando contra a corrente? É isso. É isso. É entender esses conceitos e procurar nos colocar o quê? No fluir ou no flow da vida. Né? Porque existe um fluxo. Existe um fluxo. Então é se colocar no fluxo. Porque quando você está no fluxo, você está no caminho de menor esforço. Em inglês eu falo muito para minha parceira, para Kézia, que é isso, é esse jeito effortless de viver, né? Sem esforço. Uma das tradições orientais nos explica isso, né? Que é o caminho sem esforço. Não é que você não vai fazer nada, mas é aquilo que você vai fazer tá alinhado. Então já não é mais um esforço, você começa a fluir. E você vai reparar que é só nesse lugar que nós temos, por exemplo, né, o nosso gênio saindo, né? Porque aonde que os gênios da humanidade se despontaram? Quando eles fizeram aquilo que eles veio fazer, né? Então, um artista no seu lugar como artista, um cientista como um cientista, um excelente pedreiro ou mestre de obra, né? Que também é um artesão lindo,
um marceneiro, um, sabe, um cuidador de animais, né? Alguém que preserva a natureza. Então, existe um lugar, existe um caminho para você. E é isso que eu vou te ajudar. Porque foi isso que realmente mudou toda a minha vida. Foi quando eu entendi que antes de eu querer ajudar as outras células que eu via que precisavam de ajuda, né? Eu, na minha arrogância e ignorância, achava que eu poderia ajudar elas sendo uma célula cancerígena eu mesmo. Na verdade, eu não tinha esse conceito que eu ainda era essa célula cancerígena. E aqui fica uma segunda sacada para você muito grande. No começo da minha jornada, 27 meses atrás, lá em fevereiro de 2023, foi uma das sacadas que eu tive que aceitar, que eu tive que abraçar. Que eu era uma célula cancerígena, que eu estava doente, que eu precisava me curar. E se curar nada mais é do que você voltar a fazer aquilo que você veio fazer, a exercitar a sua função. Ser você mesmo é uma jornada à autenticidade. E acredite, desafios eles vão ter, né, de qualquer jeito. A vida ela nunca vai ser ausente desses desafios. Mas aí você pode escolher que tipo de desconforto que você quer. Você quer o desconforto consciente, que você se coloque em movimento para se desenvolver e se tornar cada vez mais íntegro, né? Mais saudável, mais holisticamente feliz? Ou você quer o desconforto do contrário, que é o quê? A doença, a esse desalinhamento, esse inquietamento, sabe? De nunca estar em paz, de nunca estar satisfeito. Então nós vamos ver que a simplicidade, a gratidão, são ferramentas fantásticas para nós nesses dias de hoje. Fantásticas. É através daí que nós começamos a desenvolver, né, as nossas habilidades e viver realmente aquilo que faz sentido para nós. Talvez hoje você que está me ouvindo está vivendo uma vida totalmente desconexa, né, desconectada da sua essência, do seu próprio corpo, das suas emoções. Então o Aquarius Living ele vem para te convidar para isso. E você vai ser chamado, né, você já é chamado para sair da sua zona de conforto, aí no conforto da sua casa. Olha que paradoxal. E essa é a vida. Então eu quero trazer para vocês ferramentas, nós vamos começar aí pelo mais fundamental delas, né, que é a sua própria respiração. A importância que isso tem. Quando você entender que a qualidade da sua vida é a qualidade da sua respiração, sua vida vai tomar um novo rumo. Porque você vai entender o tão simples que é você tomar responsabilidade pela vida que você vive e cria constantemente, simplesmente por tomar conta da sua respiração. Estou falando aí de coisas simples, como por exemplo, regular a sua pressão arterial, a sua eficiência oxigenativa do seu corpo, né? O uso do oxigênio aí no seu corpo, que remete muito ao que? A habilidade de cura. O quão rápido que o seu corpo se cura. Você entende? Níveis de diabetes, sistema nervoso, conseguir se tirar de estados de estresse, até mesmo de pânico, com a sua respiração. E mais importante disso tudo é o que? Obter clareza nas suas decisões, no seu viver. Aquilo que serve para você, aquilo que não serve. Ter força, cultivar essa força. Lembrando que a força vital é o próprio ar. Então, se você quer ter essa força vital, cultive-a para que você possa, por exemplo, mudar aquilo que você quer mudar na sua vida. Muitos de nós vivem nesse ciclo interminável de começa a dieta, termina a dieta, vai para academia, para com a academia, começa a fazer um curso, não termina o curso, começa um projeto, não termina o projeto. Por quê? Porque nós estamos em desequilíbrio. E é somente cultivando esse equilíbrio, essa vida simples, essa vida nutrida, balanceada,
em todos os âmbitos do seu ser. E nós vamos expandir o ser, né? Não estou falando só do ser físico. A gente já falou aqui do emocional, né? Que nos remete ao elemento água. Como é que você está cuidando das águas na sua vida? Qual que é a sua relação com as águas, com o seu emocional? O elemento ar, a sua fala, o seu intelecto, os seus pensamentos. Você consegue não coordenar os pensamentos, mas lidar com eles? Vamos ver que existe um princípio aí, que é uma das chaves desse paradigma, que é o quê? O masculino em serviço do feminino, né? É a sua mente em serviço do seu coração, e não o contrário. Terceira chave especial para você no primeiro episódio só da Aquarius Livre. Então, mais uma vez, se não seguiu, segue. Se não ativou o sininho, ativa, compartilha, comenta e vem comigo. Vem comigo porque, como eu tô te explicando, você tem muito a ganhar aí do conforto da sua casa. Você não vai precisar fazer nenhuma mudança drástica. A única coisa que você vai precisar fazer de imediato é escolher ser uma célula saudável. Uma célula saudável. Um ser humano íntegro, holisticamente feliz. Eu vou te mostrar um caminho que é muito gostoso, que é o caminho de você conhecer a si mesmo, o caminho de você experimentar aquilo que está posto para você, viver aquilo que só você pode viver, beleza? Então, fica aí, vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? O convite para a sua primeira respiração consciente, aliás, convite para o nosso grupo, onde que você vai ter a informação das sessões, beleza? Então, acessa aí, entra lá no grupo do WhatsApp, beleza? E vamos crescer junto, tem uma comunidade crescendo, tem todo um movimento aí para você, para compartilhar essas informações com você. Mais uma vez, não é a respeito de derrubar conhecimento em si, mas te dar ferramentas aplicáveis para que você possa simplificar a sua vida, obter mais clareza e viver os sonhos do seu coração. Sendo essa célula saudável, contribuindo não só com você, sua família, seu núcleo, mas a sua comunidade, a humanidade como um todo, né? Como parte desse planeta maravilhoso que se chama Terra. Beleza? Então, muito amor e luz para você, gratidão e te vejo no próximo vídeo. Ubuntu, eu sou porque você é.